queridos, que alegria estarmos juntos aqui. Você é muito bem-vindo, eu sou o Pastor Santos, esse é o meu canal. E é um privilégio ter você aqui conosco, um espaço feito para abençoar a sua vida através de estudos da palavra. Estamos num período que nos convida a aprender o que a Páscoa tem a nos ensinar. Então nós estamos numa série aqui de mensagem, os episódios anteriores estão disponíveis aqui, se você não assistiu, há um tempinho, são episódios curtos, mas também com muito ensino para nossas vidas. Bom, então chegamos ao episódio 04. Já pega a tua Bíblia, puxa a tua cadeira, vamos estudar juntos, episódio 04. Se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor, aperta aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa grande família, ativa as notificações e também interage bastante, curtindo, comentando e compartilhando. O episódio de hoje, 04, fala sobre o sábado do silêncio, o sábado santo, o sábado onde se reporta ao túmulo. O túmulo é a mensagem desse episódio, a espera ativa e a confiança no Senhor. O que isso tem a nos ensinar? Aprendermos a esperar e a confiar. São duas ferramentas poderosas que nos levam a um próximo passo, a um outro nível. Nem todo mundo sabe esperar e confiar, e precisamos aprender com Jesus e com a Páscoa sobre essas ferramentas poderosas que nós devemos aplicar na nossa vida para todas as áreas. Lamentações capítulo 3 é o texto base. Lamentações no capítulo 3, verso 22 e verso 23, a palavra diz assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Esse texto é poderoso, né? Nos ensina que não há esgotamento para as misericórdias de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua misericórdia e elas se renovam a cada manhã. Salmo 46, verso 10, a Bíblia diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Essa é a mensagem para a tua alma nesse episódio. Aquieta a tua alma. O dia em que o mundo inteiro achou que Deus tinha perdido essa guerra. Quantas pessoas ali não acharam que era o fim? O Senhor perdeu todos aqueles planos, projetos, perdeu tudo que foi construído durante um longo tempo. Os discípulos estavam em pânico, mas Deus estava trabalhando no silêncio. A primeira lição que esse episódio nos ensina sobre a Páscoa é: o Senhor trabalha no silêncio. O Sábado Santo ensina que nem todo silêncio é a ausência de Deus. Aprenda essa lição, escreve aí: nem todo silêncio é a ausência de Deus. Às vezes é o momento em que Ele prepara uma ressurreição. Às vezes é um momento em que Deus está preparando algo poderoso para liberar na sua direção. Então nem todo silêncio é a ausência de Deus. Talvez essa mensagem era o que você estava precisando ouvir hoje. Se é com você, então interage aqui, comenta, já confirma e deixa Deus continuar falando no teu coração. Crescimento acontece na espera. Essa é a segunda lição que esse episódio tem a nos ensinar sobre a Páscoa, que todo crescimento ele acontece na espera. Existe um tempo chamado espera, existe um tempo chamado confiança, que eles são indispensáveis para um crescimento, para um avanço, para um sonho realizado, para um milagre conquistado. Muitos desistem antes do terceiro dia, e quem permanece comprometido aprende que Deus nunca chega atrasado. Se você está comprometido com Deus, você vai entender que existe um tempo determinado de Deus para todas as coisas na sua vida. Então, por que dessa ansiedade? Por que dessa depressão? Por que dessa agitação na sua alma? Deus está falando, existe um sábado entre a sexta e o domingo. Existe um tempo onde eu estou preparando aquilo que vai nascer amanhã na sua vida. Então, quem permanece comprometido com Deus não se atropela nos momentos em que precisa ser esperado. Escolha uma área morta da sua vida hoje e declare: eu espero no Senhor. Eu sei que Ele está trabalhando mesmo que eu não esteja vendo. Declare isso: eu sei que o Senhor está trabalhando mesmo que eu não esteja vendo. Quantas situações da nossa vida a gente acaba que se atropela
acaba que talvez bota o domingo da ressurreição a perder, porque a gente não soube ser tratado no sábado de aleluia, no sábado de silêncio. Sabe, imagina o silêncio mais doloroso da história, foi aquele dia. É sábado, o corpo de Jesus está frio, dentro de um túmulo selado, com uma pedra enorme na frente. Os discípulos estão trancados em uma sala de uma casa, com medo, de coração partido. Maria Madalena chora sem parar. Pedro sente um fracasso. Depois de negar Jesus 3 vezes, vem aquele sentimento de fracasso, de culpa, de arrependimento. Tudo parece acabado ali. Um projeto de 3 anos e meio parece que foi jogado fora. A espera foi enterrada junto com o Mestre Jesus. Não havia culto, não havia milagre, não havia resposta, não havia mais ele ali, apenas o silêncio. Sabe, talvez você se encontre assim, talvez não tenha mais amigos, não tenha mais recursos, não tenha mais lugares, apenas um silêncio na sua alma. Isso às vezes é perturbador e eu sei muito bem, mas um silêncio ensurdecedor que parecia dizer: tudo perdeu. Se perdeu tudo, Deus perdeu. Mas aquele silêncio absoluto, havia um trabalhar de Deus. Acredite nisso. Em dias de silêncio, há um trabalhar de Deus no secreto. Talvez você não esteja vendo, mas você não pode deixar de estar confiando. O maior milagre nem sempre acontece no barulho. Escreve isso aí. Essa é a terceira lição que esse episódio tem para nos ensinar, que o maior milagre nem sempre vai acontecer no barulho. Às vezes acontece no silêncio do túmulo. O Sábado Santo é o dia em que o mundo inteiro achou que a história tinha terminado. Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Essa foi a palavra dele. Ele nunca escondeu o que aconteceria no terceiro dia. Mas ninguém conseguia crer, porque entre você ouvir e você ver, existe um tempo onde Deus trabalha. Enquanto os discípulos viviam ali o luto da morte de Jesus, o Pai estava cumprindo cada detalhe do seu plano. No silêncio do túmulo, a morte estava sendo derrotada. No escuro, a luz da ressurreição já se preparava para explodir diante dos olhos de todos. Lamentações, capítulo 3, que nós lemos, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Deus continua fiel. Deus continua fiel na sua vida. Essa é a quarta lição que esse episódio tem para te ensinar sobre a Páscoa. Talvez você não esteja vendo nada mudar, mas isso não diz nada sobre Deus, porque Deus continua sendo fiel. Deus continua lá trabalhando no silêncio, no secreto, na sua direção. E se você continuar crendo e esperando, o domingo chega, o milagre chega, a resposta chega, a ação do Senhor acontece na sua vida. O silêncio não é a ausência de Deus. Escreve aí, o silêncio não é a ausência de Deus, é o momento em que Ele prepara a maior vitória. Entre a cruz e a ressurreição, existe um sábado. Entre a promessa e o milagre, existe uma espera. Deus nunca chega atrasado. Essa é a última lição desse episódio para a sua vida. A Páscoa nos ensina que Deus nunca chega atrasado. Você pode escrever isso aí? Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Ele chega no terceiro dia. Ele chega quando o domingo amanhece. Então o crescimento real acontece na esperativa. Aprenda a esperar. Aprenda a confiar. Muitos desistem no sábado da vida. Muitos desistem no sábado da história. Muitos desistem no sábado da crise. Quando o sonho parece morto, quando o casamento parece acabado, a promessa parece esquecida, tem tanta gente desistindo aí, mas quem permanece comprometido com Deus aprende a confiar no silêncio. Esperar em Deus não é ficar parado, é continuar obedecendo, orando, crendo, mesmo sem ver resultado. É aí onde os homens são separados dos meninos. É quando a gente, mesmo sem ver resultado, a gente continua lá, orando, crendo, se comprometendo, jejuando, participando, contribuindo, ofertando, cultuando, congregando, servindo, a gente continua lá. E é isso que Deus quer de mim e de você para esse dia. Nessa espera que o nosso caráter é forjado,
É nessa espera que a nossa fé é purificada, é nessa espera que a liberdade consolida e consola a nossa vida. Quem desiste no sábado nunca vê o domingo da ressurreição. Quem desiste no sábado do silêncio nunca vê o domingo da ressurreição. E eu creio que você não será desse. Se essa palavra falou com você nesse dia, tome uma decisão. Senhor, me ensina a esperar, me ensina a confiar que o domingo vai chegar. Deixa eu orar por você e com você. Fecha teus olhos. Pai, quantas vezes nós já nos sentimos como os discípulos naquele sábado, com o coração apertado, sem resposta, achando que tudo acabou. Hoje, Senhor, ouvindo essa palavra, nós decidimos entregar a Ti as áreas das nossas vidas que parecem mortas. Sonhos adiados, relacionamentos feridos, Senhor. Lutas sem fim. Ajuda a cada um de nós a confiar no silêncio. Senhor, renova as nossas forças enquanto nós esperamos. Nós cremos que Tu estás trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos e já tomamos posse. E dizemos juntos, amém, amém e amém.